Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês bem interessante, eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. Vocês sabem identificar e diferenciar as 3 diferentes pegadas dos exercícios de puxada e de remada para as costas? Muita gente na academia eu vejo que nem sabe identificar e ainda tem a dúvida de qual é a diferença entre eu realizar uma pegada neutra, uma pegada pronada, uma pegada supinada. Se você não sabe também essa diferença, eu queria muito hoje nesse vídeo te falar qual é a diferença e como você identificar e nunca mais esquecer qual é e como que faz essas 3 pegadas. Bom, então primeiro vamos identificar cada pegada e vocês nunca mais vão esquecer. Vamos começar com a pegada neutra. A pegada neutra é uma pegada anatômica, ou seja, exatamente pelo nome, neutro. O polegar vai estar apontado para cima e as palmas das mãos vão estar uma de frente para a outra. Essa é a pegada neutra. A pegada pronada é quando você não vê a palma da mão. A palma da mão está virada ou para baixo ou para frente. Se no caso você vai fazer uma remada, a palma da mão está virada para baixo. Se você vai fazer uma puxada, a palma da mão está virada para frente. De qualquer forma, na pegada pronada, você não vê a palma da mão. Na pegada supinada, você apresenta e vê a palma da mão. Ou ela está virada para cima, ou ela está virada para você. Então, você vê a palma da mão. Então, vamos lá, só recapitulando. Neutra, palmas das mãos viradas uma para a outra, olhando uma para a outra. Pegada pronada, a palma da mão você não vê, ou ela fica para frente ou para baixo. E supinada, ela fica virada para você ou ela fica para cima. Você sempre vai ver a palma da mão na pegada supinada. E qual é a diferença em fazer essas 3 pegadas, seja nas remadas ou nas puxadas? Vamos entender? A pegada neutra, como eu falei no início, é uma pegada anatômica, ou seja, é uma posição anatômica do teu corpo. É uma posição favorável e confortável para o corpo. Então ela não vai gerar nenhum desconforto articular, principalmente para o ombro. E vocês vão entender o porquê quando eu for falar sobre a supinada e a pronada. Então essa posição é uma posição confortável e mais de fácil execução para a maioria dos indivíduos, porque não causa nenhum desconforto e ela neutraliza também a participação do antebraço e do bíceps, de uma certa forma. Não que não participe, mas o antebraço entra de forma neutra aqui no movimento. E aí, o movimento deve ser fazendo a movimentação através da escápula e do ombro, e não através da força do braço. Isso eu sempre falo nos meus vídeos. Quando a gente fala da pegada pronada, que a palma da mão está virada para baixo, observem que eu tenho uma movimentação de rotação interna. Logo, o meu ombro ele gira automaticamente também. Se eu tenho uma postura mais arredondada, com ombros projetados para frente, essa movimentação da pegada pronada pode ser mais desconfortável para essa posição na hora de puxar e ela puxar de maneira inadequada. O que é preciso fazer? As pessoas que têm essa postura mais arredondada não devem fazer a pegada pronada? Não, devem sim. Aliás, é uma das pegadas melhores para melhorar o fortalecimento do deltoide posterior, de romboides e toda a musculatura que estabiliza essa escápula. Então eu preciso primeiramente só colocar uma carga não muito pesada, encaixar minha escápula, ou seja, deixar os meus ombros encaixados para eu poder fazer essa movimentação da puxada nessa posição da pegada pronada. Porque se eu deixar a minha musculatura relaxada das costas, as escápulas abertas e puxar, eu vou ter uma rotação do meu ombro, principalmente porque essa pegada favorece uma rotação mais interna do meu ombro, favorecendo ainda mais essa postura. Então, essa é a principal diferença. Já quando a gente fala da pegada supinada, que é uma pegada com a palma da mão virada para cima, ou seja, eu vejo a minha palma da mão, nessa posição, eu já tenho uma rotação externa, eu tenho uma abertura, uma facilitação da abertura da minha postura. Isso é legal, mas a gente também nessa posição utiliza muito a força do antebraço e do bíceps. E normalmente essas pessoas que têm essa postura mais arredondadas, elas costumam ter muito mais força no braço do que nas musculaturas das costas e das escápulas. Então, o que é também preciso é haver uma estabilidade aqui da escápula para fazer a movimentação através do ombro.
aqui, ó, fechando as escápulas e esmagando bem essa musculatura. Porque se você faz essa puxada supinada com a força do braço, rodando o ombro para frente e utilizando apenas a força da flexão, da estabilidade do antebraço e do bíceps, você não consegue trabalhar as costas de maneira adequada. Então, nessa posição supinada, a gente tem uma maior atividade do antebraço, nessa contração dos flexores do antebraço, dos flexores do braço, que é o bíceps, e se você não tiver uma postura adequada, você vai acabar utilizando apenas o braço, o que nunca vai fazer com que você fortaleça de fato as suas costas. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, coloca aqui nos comentários, deixa a tua dúvida, coloca sugestões para os próximos vídeos e até mais!